Só a título de esclarecimento ao plenário, essa matéria foi à votação na sessão anterior e, portanto, ficando a pendência na apreciação das emendas. Portanto, o projeto de lei da Câmara dos Deputados, número 15 de 2015, projeto de lei complementar, senhor presidente. A esse projeto, senhor presidente, foram apresentadas 6 emendas na sessão anterior e os partidos, as lideranças partidárias destacaram as 6 emendas. Portanto, o meu voto aqui é no sentido da rejeição às 6 emendas que foram destacadas, portanto, da matéria anterior, e o acolhimento, senhor presidente, como uma emenda de relator, a partir, inclusive, da fusão dessas emendas que foram apresentadas, inclusive colhendo as contribuições nas emendas da senadora Ana Amélia, do senador Antônio Carlos Valadares, do senador Eunício, do senador Romero Jucá, do senador Delcídio do Amaral e parte também da emenda do senador Ronaldo Caiado. Portanto, senhor presidente, o nosso voto, senhor presidente, é pela rejeição das emendas, senhor presidente. E, ao mesmo tempo, vou ler, senhor presidente, aqui a emenda que passo a acatar como junção, senadora Ana Amélia, das emendas que foram apresentadas por esses senadores numa tentativa, portanto, de acolher a todos e, ao mesmo tempo, encontrar uma redação que tivesse sintonia com os desejos aqui dos estados e municípios. A emenda que acatarei, portanto, emenda 7, que acatarei como emenda de relator nessa tarde, diz o seguinte: desse a seguinte redação ao artigo 1º do projeto de lei da Câmara número 15/2015. O artigo 1º diz: a lei complementar número 148 de 25 de novembro de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º, parágrafo único. A União terá até 31 de janeiro de 2016 para promover os aditivos contratuais, independente da regulamentação, após o que o devedor poderá recolher a título de pagamento à União o montante devido com a aplicação da lei, ficando a União obrigada a ressarcir os valores eventualmente pagos a maior. Portanto, é essa, senhor presidente, a emenda que passo a incorporar o texto e volto a afirmar. No mesmo sentido, dou parecer contrário às 6 emendas destacadas e, portanto, acatando a redação dessa emenda, que, como disse, foi junção das emendas principalmente patrocinadas pela senadora Ana Amélia, pelo senador Eunício, pelo senador Romero Jucá, pelo senador Delcídio, pelo senador Valadares. Senador, Vossa Excelência me concede uma parte, nobre relator. Concedo, senhor presidente. Para esclarecimento, né? Eu entendo que é o papel... Para esclarecimento. Isso. Senador, nós apresentamos uma emenda, como se referiu Vossa Excelência, para dar segurança jurídica aos entes federados que estão sofrendo as consequências da indexação. Por quê? Porque o artigo 2º da lei original que nós estamos alterando fala apenas que é a União autorizada a adotar. E com o objetivo de dar segurança de que a lei obrigará a União, nós redigimos uma emenda dizendo que o artigo 2º começará assim: a União adotará, e não fica autorizada, como está na lei. E no artigo 3º nós trocamos a expressão é a União autorizada a conceder pela expressão a União concederá. Eu acho que a proposta de
de Vossa Excelência, ela é boa, sem dúvida alguma, mas o artigo anterior ao artigo 4º que Vossa Excelência está modificando, diz apenas que a União é autorizada a fazer as modificações que forem necessárias nos contratos, visando a tirar esse problema da indexação. Eu queria dizer a Vossa Excelência que foi a única emenda que a relatora, a senadora Suplicy, aceitou. Das 6 emendas, foi a única que ela incorporou ao seu parecer. E tenho certeza que foi com o objetivo de garantir esse direito aos estados e municípios de receberem o benefício da desindexação, do indexador. Queria que Vossa Excelência me explicasse a razão por que esta emenda não é incluída no pensamento de Vossa Excelência, na decisão de Vossa Excelência, já que a relatora aceitou integralmente a nossa sugestão. Senador... E quero dizer que essa foi uma sugestão que veio da consultoria do Senado. Uma nota técnica que diz, olha, entre uma proposta autorizativa e uma obrigatória, é melhor obrigatória, porque aí a confiança se estabelece e a garantia jurídica se estabelece também. Senador Valadares, o senhor só respondeu ao senador Valadares, na sequência eu darei à senadora Ana Amélia a palavra e ao senador Agripino Maia. Foi exatamente como eu disse, senador, meu caro senador Valadares. Nós retiramos da emenda, inclusive, de Vossa Excelência, assim como também das outras emendas, parte do texto, e resolvemos fazer isso aqui, Vossa Excelência teve acesso à cópia da emenda, com 2 objetivos. Primeiro, transformamos em parágrafo único todo o texto, não distribuindo em incisos nem em partes, para não, inclusive, sofrerem veto essas partes. Segunda questão, a preocupação de Vossa Excelência no primeiro item, aqui nós estamos fixando que a União terá, portanto a União não deverá, a União não poderá, a União fará efetivamente, até 31 de janeiro, ela terá que promover todos os aditivos constitucionais. E a segunda parte citada por Vossa Excelência, que foi inclusive também a expressão retirada por nós da emenda de Vossa Excelência, que eu retirei exatamente a palavra obrigação. E aí inseri na penúltima linha, mas na sequência dizendo o seguinte, senador Valadares, fica a União obrigada, portanto não é a União se quiser, ou a União deverá, ou a União poderá. Nós estamos determinando, senador, as duas coisas no parágrafo 4. Me permita, Vossa Excelência é um democrata. Claro. É que os artigos anteriores, 2º e 3º, não foram alterados. Lá continuam as expressões. A União é autorizada. Ora, entre a obrigatoriedade e a autorização existe uma diferença amazônica. Não, mas nós estamos determinando no parágrafo 4º quais são as transações que mal há, então, alterar só as expressões? Não, isso não vai causar nenhum transtorno aos estados e municípios. Antes, pelo contrário, vai dar a garantia jurídica. Senador Valadares, aqui está constando já resolve o problema, não estou entendendo. O nome do senador é que não vai, de maneira nenhuma, causar nenhuma espécie, nenhum prejuízo. Pelo contrário, vai garantir, vai dar maior força ao que Vossa Excelência está propondo. Nós estamos botando no texto já que os artigos anteriores não foram alterados, aí vem alguém e diz, olha, espera aí, a União não é obrigada, porque o artigo 2º e o artigo 3º estão dizendo que a União é autorizada a fazer ou não. Quem é autorizado faz ou não faz. Então eu proponho a Vossa Excelência que inclua nessa emenda que Vossa Excelência está apresentando só a mudança das expressões contidas nos artigos 2º e 3º da lei original. Agradeço a Vossa Excelência. Tá bom.
Caro senador Walter Pinheiro, Senadora Ana Amélia. eu queria dizer a Vossa Excelência, agradecer a Vossa Excelência. Faz mais de uma semana que foi feita a construção de conciliar emendas com o mesmo sentido, com textos diferentes, mas com o mesmo objetivo, do senador Eunício Oliveira, do senador Romero Jucá, imagino do senador Valadares também, e também uma emenda de minha autoria, e entendemos que esse seria o caminho, primeiro, de abrigar contribuições valiosas e que tinham o mesmo objetivo. E Vossa Excelência agora acaba de explicar, com muita didática, que a palavra obrigação ou obrigando a União, fica claro esse compromisso na relação federativa entre a União, os estados e os municípios. Então, ponto final, cumprimentar Vossa Excelência, porque trabalhou intensamente para chegar a esta redação, abrigando aí as emendas dos senadores já referidos por Vossa Excelência. Agradeço no que me toca a minha parte. Senador. Queria apenas, para concluir, uma informação agora do ponto de vista da tramitação. Nós estamos agora tratando de acolher uma emenda. O projeto foi... A relatora, a senadora Marta Suplicy, acolheu, nós votamos o principal, acolheu uma ideia, uma proposta, uma emenda do senador José Serra, incluindo a questão dos depósitos judiciais como parte do processo. Então, eu queria saber, a partir de agora, deste momento, o que vai acontecer, se vamos votar tudo e liquidar esta fatura, ou se nós vamos continuar indo isto para a CCJ e quanto tempo nós vamos aí examinar essa matéria. Essa é a minha dúvida. Então, deixa eu responder, não sei se... Talvez pudesse o senador Agripino tinha pedido pela ordem antes, senador Savani, então eu vou, porque aí já respondo. Senador Walter Pinheiro, eu queria inicialmente louvar a iniciativa de Vossa Excelência em tentar arredondar esse tema que é explosivo, porque ele diz respeito a cada um dos estados. Veja bem, o que é que estava em apreciação? Uma matéria que dava 30 dias para que o governo implementasse a aplicação do redutor da dívida dos estados e dos municípios. 30 dias. Apresentam-se várias emendas e Vossa Excelência agora apresenta uma emenda conciliadora, onde certamente a opinião do governo está presente. Eu não tenho nenhuma dúvida. E é a obrigação de Vossa Excelência. Então, o governo se manifestou com relação ao texto, ou seja, 7 meses mais, os estados e municípios continuam a pagar rigorosamente o que vem pagando pela lei vigente, e em janeiro, 31 de janeiro, o troco, se houver, será pago pela União aos credores, no caso, estados e municípios. Ou seja, o que era para vigir 30 dias à frente, vai vigir 7 meses à frente e o governo vai ter um fôlego de 7 meses para receber o pagamento da dívida de estados e municípios, segundo a lei vigente, mesmo arrebentados financeiramente como estão estados e municípios, e ao final vão se creditar a receber um troco. Qual é a minha preocupação? O meu estado, a minha região, como o Centro-Oeste, como o Norte, é a convalidação dos incentivos fiscais. Eu sei que essa matéria foi aprovada no Senado e está na Câmara. E se o governo se mover, assim como se moveu para que Vossa Excelência, com competência, apresentasse essa emenda conciliatória, se o governo se mover ou se tomar compromisso, a matéria será aprovada, será agilizada e será aprovada na Câmara. Assim como nós estamos, pela ação do governo, pela intermediação de várias emendas e pela conciliação, nós estamos votando agora uma matéria do interesse do governo com a opinião do governo. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência se o governo tomaria o compromisso, e acho que Vossa Excelência pode fazer esta consulta, como o governo se manifestou para que nós votássemos esta matéria com este teor, se o governo tomaria a iniciativa de pacificar a matéria como está, da convalidação dos incentivos, que é a matéria letal para a nossa região, se o governo tomaria o compromisso de acionar a sua base para, na Câmara, essa matéria ser votada no menor espaço de tempo possível. Se for
tranquilamente, eu como nordestino e como potiguar, vou pedir àqueles que me ouvem, se existir alguém, que vote a favor da matéria com a compensação da convalidação dos incentivos, que, repito, está na Câmara, mas a palavra do governo será definitiva para que a matéria entre em pauta e seja aprovada. Ok, com a palavra o senador Lúcia Vânia, eu já respondo as questões do... Pela a união de todas essas emendas e cumprimentar os autores das emendas, a senadora Ana Amélia, senador Eunício, senador Jucá, senador Valadares. Mas a exemplo do que fez a Ana Amélia aqui, eu gostaria de saber a respeito do projeto, da emenda que seria colocada de autoria do senador José Serra sobre os depósitos judiciais. Se nós vamos votar nessa matéria ou se vamos votar separadamente. E o segundo item, eu quero reforçar aqui também as palavras do senador Agripino, querendo saber se há já uma definição do governo em relação à votação da convalidação dos benefícios, porque fica muito difícil para a gente fazer essa concessão ao governo, estabelecendo aí 7 meses de folga, contribuindo com o ajuste fiscal e, no entanto, não ter nenhuma sinalização do governo em relação à aprovação na Câmara da convalidação dos benefícios. Senador Eunício, depois senador Delcídio Amaral. Senador Walter Pinheiro. Senador Walter. Senador Eunício. Sou eu? Isso. Senador Walter, eu acho que nós devemos deixar bem claro aqui para casa duas coisas que, no meu entendimento, são fundamentais. Primeiro, que a senadora Marta Suplicy apresentou um relatório e havia aqui tramitando um projeto extremamente importante, que é para os estados brasileiros. Para os estados brasileiros, uma matéria extremamente importante, de autoria do senador Zé Serra, em relação aos chamados depósitos judiciais. Ao propor essa matéria ser incorporada ao projeto que estava sendo relatado pela senadora Marta Suplicy, é bom que a gente deixe, senadora Ana Amélia, bem claro para esse plenário, como suscitou dúvida aqui a senadora Lúcia Vânia, que a senadora Marta Suplicy incorporou, e somente ela poderia incorporar no relatório original, e agora Vossa Excelência como substituto, mas não há necessidade da incorporação, haja vista que a senadora Marta Suplicy, respondendo a uma ponderação desse líder do PMDB, disse que de pronto incorporava a matéria ao texto principal, não como emenda, mas como emenda de relatora ao texto principal. Então, entendo eu que a matéria está incorporada em relação aos depósitos judiciais, ela está incorporada ao texto principal da senadora Marta Suplicy, através de uma emenda de redação feita por ela própria. Vossa Excelência agora, que conhece profundamente essa matéria, estudou profundamente essa matéria, é designado pelo presidente Renan Calheiros para concluir a votação na noite de hoje, tendo em vista que a senadora Marta Suplicy se encontra fora dessa casa, né? Então, talvez em uma outra missão. Então, eu quero deixar bem claro que não há uma emenda nesse momento. E o senador Valadares foi o único que recebeu uma emenda incorporada ao projeto original da senadora Marta Suplicy, e por isso eu destaquei não apenas a emenda incorporada, mas todas as demais emendas dos senadores, até porque havia um compromisso desse líder com a senadora Ana Amélia e com outros senadores para debatermos as emendas que tinham sido aprovadas. Eu quero louvar a Vossa Excelência, que com a anuência de todos os senadores e da senadora, fez um texto que contempla exatamente o que precisam os estados brasileiros, e acho que responde ao senador José Agripino no que se refere a fazermos o entendimento. Há sim um entendimento
e eu não estou aqui para esconder nada de ninguém, há sim um entendimento, inclusive com a área econômica, e por isso é que a minha emenda dizia que era até 31 de janeiro, porque se a economia voltar, né, numa condição, pode ser feito antes, mas não será feito depois do dia 31 de janeiro, porque essa matéria, essa emenda, obriga ao governo, através do seu ministro, a fazer isso, e há um entendimento, responde ao senador Agripino, com a área econômica, sim, em relação à não discussão, obviamente, que essa emenda não é uma emenda, né, que traz felicidade para a área econômica, mas é uma emenda que está, inclusive, comunicada e acordada com a área econômica. Portanto, o encaminhamento é nesse sentido, para a gente votar as duas matérias hoje, com a incorporação do que foi proposto por esse líder e acatado, né, pela senadora Marta Suplicy, para que hoje liquidemos esse assunto e encaminhemos à Câmara dos Deputados.